Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz, a alegria esteja sempre no seu pensamento. Convido a todos hoje a nos acompanhar com pensamento elevado a Jesus, que os bons espíritos possam nos proteger para o entendimento do capítulo que vamos iniciar, o capítulo 15º, Fora da caridade não há salvação. Vamos ler então. O que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidos diante dele todas as nações, separará um dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despidos e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe respondeu: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de tetos e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente e no cárcere e não me visitaste. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, não te demos de comer, com sede, não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequeninos, deixaste de tê-la para consigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Hoje nós vamos, então, refletir nesse item importante do Evangelho de Mateus, para que a gente possa compreender melhor a proposta divina de Jesus, que muitas vezes ainda tão distante do nosso aprendizado. Então, nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que Ele possa nos auxiliar. Mestre de amor e bondade, que nesse momento sublime da prece, possamos elevar os nossos pensamentos em direção à sua figura excelsa, rogando aos nossos amigos espirituais, benfeitores queridos, que nos agasalham em suas vibrações, que possam nos estimular a reflexões profundas desta lição, entendendo cada dia, cada vez mais, a nossa paternidade divina. Senhor, olhai por todos os nossos irmãos
que ainda não compreenderam as oportunidades que a vida lhe oferece, como também aqueles outros, Jesus, que já o conhece, mas não têm vontade ou desejo de contribuir com o bem-estar de cada um. Olhai pelos nossos familiares, Jesus, para que eles recebam as vibrações amigas, sustentando seus pensamentos na alegria do trabalho, na bênção de cada dia, que sejamos fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, para que estejamos sempre, sempre ligados e mandados pelo seu amor. Que Deus nos abençoe e que o Senhor esteja conosco. Que assim seja. Meus queridos amigos, nós precisamos entender que todas as palavras do Cristo são dirigidas aos espíritos e não aos homens. E nós sabemos que em todos os tempos surge no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Então, nós vamos ver hoje a palavra que o Evangelho nos traz, para que possamos refletir nas oportunidades sublimes que nós temos e que ainda permanecemos com os nossos olhos fechados. Ele está nos mostrando uma narrativa aqui que um rei, né, que saiu para reunir todos aqueles e que estariam à sua volta. Nós temos certeza que quando Jesus nos traz toda essa formalidade de pensamento, ele está trazendo-nos uma mensagem para que nós possamos nos sentirmos presente nela e podemos também refletir na posição que cada um hoje ocupa. Quando ele fala para nós aqui que o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Esse era o pensamento dos antigos, antes do Cristo, que muitas vezes era trazido por Moisés, que aquele que seria enviado viria de uma forma que todos iriam reconhecê-lo. E nós sabemos com o tempo que isso não ocorreu, porque nós, os fariseus, os hebreus, os judeus, que era o povo daquela época, e com certeza nós também estávamos ali numa dessas condições, não reconhecemos a grandeza do Messias, que ele veio para nos auxiliar, nos educar. E naquela época, eles esperavam que aquele que viesse todo paramentado, né, como os anjos ou com todas as pompas, eles deveriam ser como um pastor, que viria separar as ovelhas dos bodes. Ora, as ovelhas são aqueles espíritos mais dóceis, os bodes são aqueles que ainda não compreenderam a sua condição e não ainda desenvolveram dentro de si o entendimento da docilidade, da fraternidade. Então, ele nos narra: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Ele convida as ovelhas a sentarem à sua direita e os bodes à sua esquerda. Hoje nós estamos vivendo esse momento que muitas vezes não queremos acreditar, mas aqueles momentos de reflexões profundas, nós podemos perceber aqueles que já conheceram Jesus, que já vivenciam o seu evangelho e que se colocam à disposição dele. E temos os outros não, cegos ainda pelo egoísmo, por sua própria ignorância, ainda não sentiram essa proposta que Jesus veio nos trazer, especialmente pela fala de Mateus. E nós vamos ver então que ele continua dizendo
que o rei, aos que estiverem, colocou assentado à sua direita, né? Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. E nós vamos entendendo também, refletindo nisso, que todos nós temos sido mesmo preparados para que, ao encontrarmos com Jesus, nós seríamos ávidos de esperança, teríamos uma compreensão maior e viveríamos os seus ensinamentos. Então, nós vamos ver que todos nós ainda somos aprendizes e desejamos ser aprendizes fiéis, que estamos procurando nos acautelar cada vez mais para que nós não venhamos a perder as sublimes oportunidades que Deus tem nos concedido. E quando ele fala que, Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, todos nós temos sido preparados. E com a doutrina espírita hoje, somos esclarecidos, vivenciando uma programação divina, tomando consciência do ser espiritual que nós somos. Ele então começa uma narrativa para nos mostrar a importância de compreendermos quem é o nosso próximo. Quando ele diz Senhor, quando ele nos disse de uma forma bem geral, ele fala para nós que ele teve fome e destes de comer. Teve sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Aí nós vamos percebendo que Jesus está referindo a toda a humanidade. Ele não está referindo às ovelhas, os bichinhos. Ele está referindo aos espíritos dóceis que já conseguiram compreender a grandeza da providência divina em relação àqueles que estão à sua volta. Então, nós vamos entendendo que quem é que foi aquele que vestiu. Então, ele nos diz: todas as vezes que nós vestimos o nosso irmão, nós estamos vestindo a ele. Todas as vezes que nós dermos um alimento para o próximo, para uma pessoa necessitada, nós estamos alimentando Jesus, porque Jesus mostra a nossa irmandade. E essa irmandade, nós precisamos compreendê-la, que o próximo é aquele que está junto de nós. Muitas vezes nós não temos os olhos para perceber ou ver aqueles irmãos que estão no mesmo lar. E olhamos com outros olhos o que estão lá fora. Todos são os nossos irmãos, tanto os que fazem parte da minha família, como também aqueles outros. Por isso, nós já falamos das duas parentelas, corporal e espiritual. A humanidade hoje vive uma situação bastante delicada, porque nós estamos em uma convulsão moral tão grande, esquecendo que todos eles são irmãos. Isso nós vamos ver que nessas diferenças evolutivas dos espíritos que estão reencarnando nesse período de transição, são espíritos que ainda não sentiram a grandeza de Jesus no seu coração. Hoje, nós vamos entendendo quando Jesus nos disse, quando os discípulos perguntaram para ele, quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar? O rei lhe responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste a uns desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizeste. Isso aqui nos dá a interpretação, que para muitas reflexões, que todas as vezes que você estiver fazendo um bem para o seu irmão, você está fazendo um bem para Jesus, porque ele veio nos mostrar a nossa irmandade. Todos somos filhos de um mesmo Pai. E ele, como modelo e guia, nos ensinou e nos estimulou a vivenciar
o seu evangelho. Aqui depois nós vamos encontrar uma outra proposta que o evangelho nos traz, dirá em seguida aos que estiveram à sua esquerda. Ele fala que à sua esquerda estavam os bodes. E quem é os bodes? São aqueles que ainda não compreenderam o Evangelho de Jesus, são aqueles que são indisciplinados e que nós consideramos que são espíritos menos felizes e que a igreja os chama de diabo, porque separa entre o céu e a terra. E nós sabemos que não existem esses lugares. Quem cria esse estado espiritual somos nós. Quando nós não aceitamos, quando nós não amamos, quando nós não perdoamos, quando nós não compreendemos a oportunidade de vida, nós ficamos sempre revoltados e não entendemos que a lei da reencarnação é justamente nos aproximarmos daqueles que vão nos ajudar, porque a reencarnação é uma oportunidade de nos educarmos. E aí ele fala que nessa proposta dos bodes, daqueles que estavam à sua esquerda, ele diz: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer. Ele mostra aqui a outra proposta. Aqueles que conhecem Jesus, aquele que entendeu o seu evangelho, ele acaba se tornando fraterno. Ele veste aquela pessoa que está nu, ele alimenta aquele que não tem, ele auxilia aquele seu irmão. Já aqueles que são com olhos fechados para o bem, aqueles que ainda não tiveram essa compreensão, eles têm pensamentos do mal e vivem nesta força negativa que muitas vezes tem atrapalhado tanto a vida de todos nós. E também, Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Porque nós temos essa gratidão por Jesus. E nós aqui vamos ver que o sentido figurado é que os discípulos ainda também olhavam Jesus como homens. Mas Jesus, ele não veio falar para homens, porque se Jesus tivesse vindo falar para os homens com desencarne e não acreditando na imortalidade, não acreditando nas consequências dos nossos atos, nós estaríamos perdendo toda a oportunidade, não justificaria a reencarnação. E Jesus então mostra, né? E então lhe responderá: eu, em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-lo para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Isso aqui é o cumprimento da lei. Quando eu não respeito a lei de Deus, eu terei que responder por elas. Então, o que nos cabe hoje é refletir nas nossas ações. Como temos tratado aqueles que caminham conosco em nossa existência? De que forma eu os vejo? Quais são os valores? Quais são as virtudes? Todos nós ainda carregamos muitas dificuldades, mas com a doutrina espírita nós tivemos a lucidez do ser imortal que somos e do espírito que somos. Por isso, vem a parábola: o que precisa o espírito para ser salvo é justamente a caridade, é justamente reconhecer o valor do próximo em sua vida. Por isso mesmo Cristo nos disse: fora da caridade não há salvação. Então, nesse momento, queridos irmãos, nós pedimos a todos os espíritos amigos, aqueles que nos auxiliam, os nossos espíritos protetores, anjos amigos, que possam nos envolver para que recebamos o paz. Que esse passe traga do mundo espiritual os recursos que tanto necessitamos. Mestre de amor e bondade, permita que nós possamos receber toda essa energia que o mundo espiritual nos oferece. Fluidificai as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos, Senhor. E nesse momento em que recebemos o paz, temos pedido para todos os nossos familiares
aqueles outros, Jesus, que ora se encontram nos hospitais, em situações tão difíceis, os nossos irmãos que se encontram na rua, nos presídios, em todos os lugares, que este socorro amigo seja levado até eles, levando-lhe a esperança e o bom ânimo. E com isso, Jesus, nós só temos a agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, que a bênção do seu amor nos sustente, nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Amigos, queridos irmãos, receba em seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhado pelas vibrações de Jesus e de Eurípides. Que assim seja.